Nós estamos aqui no stand da Agro, dentro da Constro São José, e eu estou com uma convidada muito especial, professora Silvana Moraes. Tudo bom, professora? Tudo bem, Luci, é um prazer enorme, uma honra estar aqui com você, essa mulher tão maravilhosa, que é uma estrela na nossa vida. E a gente está aqui com o pessoal do P7 News, fazendo toda essa cobertura pra gente aqui. E professora, eu queria saber de você, então. Você é professora, qual é a sua formação? E a minha formação na área da educação é letras, com especialização em literatura e educação básica. E como surgiu isso de ser escritora? Que nós vamos falar aí dos seus livros. Tá. Surgiu o seguinte, eu já lecionei na escola estadual, municipal, e a última foi uma escola particular muito boa. E eu, como professora de língua portuguesa, eu tinha a função de escolher os livros para os meus alunos. Então, eu costumava ler os livros antes de passar para os meus alunos. Mas quando eu assumi a classe, a professora anterior já tinha escolhido os livros para aquele ano. Então, os meus alunos leram o livro e quando eu pedi para ele fazer uma resenha e fazer uma reprodução do livro, ele fez uma história que matava toda a família. E eu fiquei assim, meu Deus, e você matou toda a família. E ele olhou assim e disse, prof, eu quis fazer melhor do que o autor do livro, ele só matou a mulher. Então eu fiquei assim escandalizada realmente, assim, preciso fazer alguma coisa, nem que seja uma gota no oceano. Então eu fiz um projeto, apresentei para a nossa equipe pedagógica, a diretora... Você foi quando? Em 2017. Ah, foi agora isso. E eu apresentei esse projeto para a diretora da escola e a minha coordenadora, e elas apoiaram. Eu fiz um teste. Vou fazer com os meus alunos da sala. Então, eu escolhi alguns provérbios bíblicos e recortei e coloquei em cima da mesa e falei, vocês escolhem o provérbio que vocês quiserem, mas eu quero de vocês cada uma história. E eu fiz aquele livro semelhante ao livro que os meus alunos estavam lendo, que era uma escritora que estava ali escrevendo e publicando aquele livro de histórias de outros escritores. Mas eu queria que os meus alunos participassem. Então eles contavam... Qual a idade deles, né? É na faixa de 12, 13 anos. E aí surgiu... Primeiro, esse? Surgiu aqui esse livro, História das Histórias, aqui Contos entre Provérbios no Mundo Infanto-Juvenil, que é a faixa etária deles. Por que História das Histórias? Porque aqui eu conto uma história, como que tudo começou, que é exatamente isso, e história das histórias. Por que surgiram essas histórias deles? E aí eu assino, né, como a escritora do livro, e lançamos esse livro em 2017, foi um sucesso. Fizemos a feira do livro, o lançamento do livro, os pais se sentiram muito orgulhosos, e eu fiz esse daqui com uma sala apenas. Aí no outro ano nós fizemos com outras salas. Aí depois surgiu... surgiu esse que é só meu, porque... Depois eu fiz um livro independente por sala, sem eu entrar... Você mesmo gostou de escrever? Isso, eu sempre gostei de história. Por quê? Porque o meu avô materno, ele, quando nós reuníamos no sítio para passar férias com os meus primos, meu avô fazia aquela roda e ficava contando histórias. Coisas que não existe mais, né? Porque hoje, se você vai ver, as famílias hoje se reúnem todo mundo no celular. No celular. Principalmente a criança. É verdade. E nós éramos assim, muitos primos. E o meu avô, ele toda noite antes de dormir, ele fazia às vezes uma fogueira, a gente ficava assando milho, e ele contando aquelas histórias. Eu sempre fui fascinada pelas histórias. E calhou de eu vir para a área de ensino, né, letras, literatura, e aí surgiu em 2018 esse livro, Amor, Orgulho e Honra. Esse livro foi pensado no currículo da escola, porque eu, como uma professora responsável pela literatura, o currículo da escola eram muitos contos. Desde o 6º ao 9º ano, trabalhava muitos contos. Conto psicológico, conto social, conto de amor. Então eu fiz um livro de contos, são 10 histórias, e cada uma história traz uma mensagem cristã, porque este livro eu escolhi partes bíblicas, porque eu sou uma pessoa cristã, sou batista, então eu escolhi partes, trechos que me chamam muito a atenção, e cada história dessa... São várias histórias. São 10 histórias. E eu convidei 3 nerds para fazer parte, porque 2 para falar sobre contos científicos. O livro é isso, né? O livro é você tá lendo ele e tá imaginando o que pode acontecer. Então você traz
mas até você como professora, você pode falar a importância que ainda existe da gente estar fazendo com que até os nossos jovens e adolescentes possam voltar a ler. Acho que não tem muito isso hoje, né? Lucy, é muito importante, inclusive, os pais acompanhar a leitura dos livros, porque hoje em dia a maioria dos livros trazem coisas ruins para os filhos, para as crianças e para os adolescentes. Então, um dos motivos de eu começar a escrever, porque eu falei, não, que seja uma gota no oceano, mas eu vou trazer coisas boas para formar um bom caráter daquela criança, e ali uma semente que vai plantar ali, eu estou semeando. Então, cada livro, cada história, inclusive que é aqui que eu escrevi, são informações e coisas que vão favorecer ali no caráter daquela criança. E não só isso. Nesse livro aqui também, eu introduzi um QR Code, porque cada história, por exemplo, essa daqui, Estupidez ou Preconceito, tem um QR Code de uma música. Como esse daqui é uma história de um povo determinado, então é uma música específica daquele povo. E a pessoa quiser comprar esse livro, como é que ela faz? Então, esses 2 livros, os últimos que eu tenho no meu comércio, e esse último tem na Amazon. Então vamos ver, porque esse outro é interessante. Aí você lê o livro, coloca no QR Code, aí você tá lendo, você acompanha com a música. A música é de acordo com a história. Essa última história aqui, que é a história que faz, eu dei assim, o nome ao livro, que é Amor, Orgulho e Honra, é uma história de uma família japonesa, por exemplo. Então, no QR Code, é um instrumental japonês. Olha, a pessoa você vivencia ouve isso, gente. Ela ouve aqui, ó, Amor, Como é que Orgulho você e Honra. teve a ideia disso aí? Você já tinha visto livros assim também? É porque eu comecei a colocar isso em alguns itens que eu comercializo, como camiseta, caneca, por exemplo, essa caneca aqui do T7 Vocês fazem lá na sua Eu loja. faço lá na... Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui um QR Code que o que essa empresa quer dar para os seus funcionários, para os clientes, por exemplo, no final de ano. Então, ele coloca o QR Code e vai direto para um vídeo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ou para a página deles no Instagram. Então, patenteei esse negócio e eu quis colocar também no meu livro. E esse último livro... Esse daqui é um livro... Não é dentro da minha área, né? Porque a minha área é literatura e língua portuguesa. Mas esse livro aqui, ó, eu escrevi por quê? Porque teve aquela efervescência no país, no mundo, sobre política. Todo mundo veio falar de política. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou conservador, eu sou socialista, eu sou comunista. Aí eu falei, peraí, esse povo aí tá sabendo o que é isso? Será que você sabe o que é ser conservador? Porque tem muita gente criticando. Ser de direita, por que quer ser direita? Você sabe que tem uma coisa bem peculiar? Por que existe hoje direita e esquerda? Porque na história, quando o rei estava decidindo alguma coisa lá do rei da França, quem estava a favor do rei, tô resumindo, ficava do lado direito. E quem estava contra o rei ficava do lado esquerdo. Então ficou isso, a direita e a esquerda. Surgiu disso aí, uma coisa básica. Mas hoje, os ideais de esquerda, os ideais de direita, diferem um pouco de quando isso surgiu, na época que surgiu. E aqui nesse livro eu trago, além dessa síntese, não é uma coisa assim muito profunda, é só para a pessoa ter uma ideia. É só uma ideia e é tipo um resumo, assim, bem básico, né? Aquela coisa mais básica. Isso, assim, peraí. Você está xingando o conservador, mas você sabe o que é ser conservador? E qual a diferença? Fala pra mim. Você tem alguma coisa no livro que fala a diferença? Por que chamam o conservador de fascista? Opa, muito boa essa pergunta. A gente ouviu muito. Fascista. A única, assim, semelhança que existe entre o conservador e o fascista, porque ambos são contra o socialismo. Só isso. E o socialismo é igual ao comunismo. Bem semelhante. Na verdade, o socialismo é algo que antepõe ao comunismo. E, aliás, quando Karl Marx veio com essa ideia do comunismo, eles mesmos, poxa, vai ser difícil introduzir o comunismo. Então, vamos fatiar, vamos dizer assim, facilitar um pouco a entrada do comunismo, vamos colocar aqui o socialismo. E o socialismo, ele é totalmente antidemocrático. E o conservador é democrático. Então, olha só,
o fascismo, ele é totalmente antidemocrático. E quando entrou o fascismo, ele acabou com tudo que era de democracia. Então não tem, e entre outras coisas, não tem nada a ver como... não sabe o que significa. E depois ela vira do fascismo, ela já fala nazista também. Já não sabe nem o que era, assim, fascista, nazista. E o nazista é outra coisa, porque eles tentam colocar nas nossas costas, que eu sou uma pessoa conservadora, que o conservador é aquele tem um nacionalismo exagerado. É outra coisa. O conservador não tem esse perfil. Quem tem esse perfil do nacionalismo exagerado é o nazista. Ah, então, olha aí, que não sabe. Fala pra mim então, pra gente encerrar, de um evento que você fez. Menina, quero te dar os parabéns. Fiquei sabendo aqui em São José, Marcha para Jesus foi a maior do estado. Marcha da Família. A Marcha pra Família. Isso. Gente, que isso você fez? Quando que foi? Que dia que foi? Então, a Marcha da Família aconteceu no Brasil inteiro no dia 12 de outubro. E é a nível nacional, é uma organização com CNPJ, todos que fazem parte são pessoas cristãs, fazem parte do que chama-se Foro Conservador. Então, o Foro Conservador e os advogados conservadores do Brasil que estavam organizando e convocando essa marcha. Então, existe uma organização e eu sou a coordenadora aqui em São José dos Campos. Fiquei nessa incumbência de organizar a Marcha da Família contra o aborto aqui em São José dos Campos. Foi realizada no dia 12 de outubro, agora o último feriado, Dia das Crianças. Muita. Aliás, a nossa marcha foi a maior marcha do estado de São Paulo. Nós ganhamos até da Avenida Paulista. Que isso, ganhou da Avenida Paulista, vocês já não sabiam. Ganhamos até da Avenida Paulista. Tudo bem que houve um boicote lá do metrô e tudo mais, mas é a Avenida Paulista, né, gente? Em São José dos Campos, nós tivemos outras cidades vizinhas que estavam conosco. Tinha Taubaté, tinha Jacareí, Caçapava. Se juntaram. Porque lá não tinha. Aqueles que não queriam ir para São Paulo. Sim. Tudo mais acabou juntando com aquilo. Foi bacana, então. Foi maravilhosa. E nós tivemos o início, aquela música do Regis Danese, A Minha Família, cantando. Teve a participação da nossa ex-jogadora de vôlei, campeã mundial, Patrícia Borges. Olha, teve um médico, o Dr. Elton, falando conosco. Tinha um pastor Marco Alfredo, que é da minha igreja batista. Foi maravilhosa, recebi muito elogio. E foi a maior do estado. E tem mais novidades por aí também? Tem sim, vamos deixar em stand-by. Mas temos bastante coisa boa vindo por aí. E eu conto com todos para estarmos juntos nessa força, nessa união. Porque juntos somos mais fortes. E aqui você que quer comprar o livro dela, tá na Amazon, tá, gente? Então é maravilhoso, eu tenho o meu, gostei, se aprende muita coisa, porque é muito fácil de entender, isso que é bacana. Ela pesquisou, como ela falou, ela não é professora de história, de letras, mas ela pesquisou e porque ela é um assunto que está sendo muito falado, então, na Amazon. Então, ficamos por aqui, e tem professora. na minha loja física também. Na loja física, aonde pode falar? É na Gisele Martins 401, Bosque dos Ipês, dentro do posto BR. Isso aí, Oasis Brasil. E pode também achar na minha conta do Instagram. Silvana Moraes. Prof. Direita. Prof. Direita. Tá bom? Ficamos por aqui. Obrigada, professora. Eu que agradeço, muito obrigada. É uma honra sempre estar com você, minha amiga. Você é maravilhosa. Obrigada. Te amo, Lucia. Obrigada. Muito obrigada.